bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, traumas, né? Os traumas que te impedem de ter um relacionamento, mas principalmente eu falo muito sobre isso, né? Então onde eles foram criados. Eu quero trazer um pouquinho, né, desses traumas que impedem com que o relacionamento realmente funcione, seja você ter um relacionamento ou você melhorar teu relacionamento, né? Seja qual for a a interpretação que você quiser dar, que seja um relacionamento melhor. Eu não tenho namorado e nem quero. É trauma mesmo, é isso aí, é trauma também, né? Mas vamos tratar isso. Na verdade, não é que você não quer um namorado. Um namorado você quer. Você não quer a dor que isso te provoca. Então é sobre dor, não é sobre o relacionamento, porque ter um relacionamento é incrível. Estar num relacionamento é maravilhoso. É incrível estar ao lado de alguém, dividir a vida com alguém. Eu também, durante muito tempo, eu não pensava nisso. E quando eu não queria ter um relacionamento, na verdade, eu não queria sentir aquela dor que o relacionamento, né, me ativava. Mas vamos falar sobre traumas então. Vamos falar sobre traumas, porque a vida humana é sobre se relacionar. E ter um relacionamento também é algo muito lindo. Hoje eu tenho um relacionamento que é incrível estar ao lado de alguém, dormir ao lado de alguém, acordar ao lado de alguém, né? Viver ao lado de alguém. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse falar ou pensar uma coisa dessas. E aquela Elaine, que na verdade não queria e não conseguia realmente ter um relacionamento, era uma Elaine que não queria a dor que aquilo provocava nela e não ter alguém ao lado dela para abraçar, né? Para poder contar, porque isso existe, um parceiro, isso existe, né? O universo vai nos dar aquilo que nós conseguimos curar em nós, aquilo que nós nos tornamos. Então vamos falar sobre tudo isso, porque tudo é criado a partir dos nossos traumas, tá? E eu também preparei, logicamente, como uma boa treinadora de reprogramação mental, eu preparei, logicamente, para quem tem interesse, né? Tá bom, Elaine, mas o que eu faço? Eu quero desbloquear o meu relacionamento, né? O meu pilar amor. Vamos então falar primeiro, o primeiro trauma. E eu mapeei aqui os principais inerentes a praticamente qualquer ser humano vivo, tá? E aí eu quero com que vocês interajam comigo, com que vocês vão se identificando comigo, pra gente poder entender se você tem um pouco disso, se você já teve, enfim, a gente vai interagindo, tá? O primeiro trauma, que faz com que você esteja sozinha, num relacionamento terminado, acabado, falido, traído, ou até mesmo hoje sozinha, com medo de se relacionar, né? E de sofrer então novamente. É o trauma de abandono, tá? Vivido ou herdado. O trauma vivido ou herdado. Então, quando nós falamos de abandono, muitas pessoas pensam apenas, né, na ausência física, tá? Mas o abandono real é neurológico, é químico cerebral. Ele acontece quando você, mesmo ao lado dos teus pais, sente uma presença, sente uma ausência emocional. Mesmo que você não tenha sido abandonado, mesmo que os teus pais tenham estado ao teu lado durante toda a tua infância, né? Você criou no teu inconsciente esta solidão, você não sentir a presença dos teus pais com você, né? E esse é um erro também que eu gosto já de alertar, que nós pais no mundo moderno que trabalhamos um monte, também podemos criar no inconsciente dos nossos filhos. Eu, nesse momento, estou dando aula, estou em São Paulo. Será que os meus filhos não estão sentindo essa ausência, né, da mamãe? Então, para pensar que você também pode estar fazendo isso com os teus filhos, no momento que a gente vai mapeando aquilo que você criou no teu inconsciente com a tua programação, tá? Então, isso moldou o teu cérebro de uma forma devastadora. Explicando pela neurociência, eu explicaria pela amígdala cerebral, que ela é encarregada de detectar ameaças e ela registra a informação que o mundo é inseguro. E ela faz com que ative dentro de você o sistema de estresse. E a partir disso, o sistema nervoso, ele entra em modo de defesa.
antecipando a rejeição. Então, cada pessoa que chegar na tua vida, cada pessoa que chega, você se antecipa para rejeitá-la, rejeitar esse vínculo, porque o teu corpo já vai emanar um alerta. Então, o corpo, ele vai se adaptar à ausência, né, como norma, porque aquilo se torna realmente uma ameaça. Ele não quer mais sentir aquele sentimento, ele se blindou e criou aquilo. Então isso faz com que qualquer pessoa que possa chegar na tua vida, você vai se blindar, você vai se antecipando a essa rejeição que ainda não sentiu, que ainda não viveu, mas vai criando a forma como você vai se relacionar com o mundo, tá? Porque esse abandono, ele foi vivido pela sua mãe, pelo seu pai ou até mesmo pela sua avó. E ele pode ter sido, então, transmitido por lealdade familiar, no parto, né? No momento que você foi concebido, foi transmitido para você como lealdade. Você já pode ter herdado, na verdade, esse trauma, né? Lá na constelação familiar, nós chamamos isso de identificação sistêmica, que é quando descendentes inconscientes tomam o lugar de um antepassado, na tentativa de trazer solução ou de compensar uma dor que foi mal resolvida. Então você pode estar vibrando na ausência, né? Você vibra nesse trauma, vibra na ausência de uma outra mulher que viveu isso, e por isso você repete essa relação onde você sempre é deixada, onde você sempre é rejeitada, onde você sempre é abandonada. E logicamente que você vai viver a vida achando que o outro fez isso com você, que o teu parceiro, as pessoas que chegaram, sem entender que a cura começa em mim, né? E que eu não tenho consciência sobre. Por isso que se chama inconsciente. É o que é sombra, é o que é oculto, é o que está escondido. Então você reconhece que esse trauma não só é de quem te abandonou, digamos assim, reconhece esse trauma não só por quem te abandonou, mas como você se relaciona hoje. Como, por exemplo, pessoas que portam esse trauma têm medo de entrega, tem vigilância, tá sempre vigilando, cuidando, tem apego, tem ciúmes, né? Ciúmes irracional, necessidade de confirmação o tempo todo, de confirmação, sentir amada, sentir validada, assim, ao extremo, né? Por quê? Porque na verdade sente carência. Então não está, sente carente, você não se sente seguro nunca. Tá sempre com medo de ser abandonado, rejeitado, traído. Separado, solto, como se alguém te abandonasse, né? Se separasse de você. Então você não quer amar. Não é assim. Você não está carente de amor. Você está com o sistema nervoso em alerta. Então você representa um comportamento de extrema carência. Então você quer amar, você quer ser amada, mas o teu corpo, ele espera o abandono antes mesmo que o vínculo se aprofunde. É como se você conhecesse alguém, mas você já alerta as tuas amigas, você já alerta as pessoas que não vai dar em nada. Você sabe que não vai dar certo, você sabe que vai terminar, você sabe que essa pessoa vai sumir, você sabe que essa pessoa vai te deixar. Você já cria o cenário, porque o teu corpo já vibra nessa informação, ele já transmite, ele já exala, ele já vibra isso, né? Então, essa configuração emocional te faz co-criar exatamente aquilo que você teme, exatamente aquilo que você está sentindo. E você vai atraindo pessoas que são indisponíveis, né? Pessoas que são emocionalmente indisponíveis, que automaticamente fecham exatamente com esse perfil. Pessoas que não encerram as suas relações para se relacionar com você, pessoas que se somem sem nenhuma explicação, né? Relacionamentos que nunca se consolidam. E quanto mais você tenta segurar esse relacionamento, fazer esse relacionamento realmente acontecer, mais escapa,
né? Mais descolapsa, na verdade mais abandono, mais solidão. É como se anos se passassem. Você quer ter um relacionamento, 5, 6 anos se passaram, modo de falar, né? Mas você continua ali vivendo aquele mesmo, aquela mesma situação. Mas sabe o que é mais interessante? Pensa o seguinte, vamos imaginar que você está solteiro, tá? Há 5, 6, 7 anos. Você acha isso normal? Qual é a lógica com bilhões de pessoas no mundo, passando com você a todo momento, milhares de pessoas interessantes no mundo? Qual é a lógica? Gente, não existe nenhuma outra explicação a não ser aquilo que você não curou, a não ser os traumas que você tem. Só que tem pessoas que elas acham que elas não têm traumas. Qual é a lógica que você tem trauma? É a tua vida. Basta olhar para a tua vida. A tua vida é um reflexo dos traumas que você tem. Não, mas eu já curei isso, já fiz isso. Cara, ela seria perfeita. Ela seria linda, maravilhosa, perfeita, fluindo. Uhul, a vida é incrível! Então tem trauma. E o trauma, ele nunca está escrito, estampado na minha cara. O trauma, ele é oculto. Está nas profundezas do inconsciente. Porque é para isso que a vida existe. Qual é o sentido da vida? Um deles, descobrir qual é teu trauma vivente. E a jornada de descobrir quais são os... Por exemplo, faz sentido aquilo que eu falei sobre como que o abandono se manifesta na minha vida? Então você porta esse trauma e acabou, não discute. Cala a boca. Cala a boca e vai curar, vai identificar, vai entender, tendo consciência ou não, acreditando ou não, achando que a história vai boa e dormir ou não, não interessa. A vida é muito mais do que acordar, trabalhar e dormir. Ponto. Então você foi programado para o abandono. O amor te assusta. A ausência. Você vai criando distância, né? Cada vez mais, fazendo com que cada vez mais você se mantenha no lugar onde você está, na vida que você está, achando que isso é normal, que você nasceu para ser isso, nasceu para viver isso. Não, você nasceu para descobrir o que te impede de viver exatamente a vida extraordinária. Ah, não tem nada de extraordinário nisso, não venha me falar uma coisa dessas. Ah, eu tô aqui sozinha porque eu tenho trauma de me relacionar. Mas a vida é incrível. Mentira, deixa de mentir pra você. E é exatamente porque você mente pra você, achando que você não está mentindo, que a tua vida está do jeito que está. Aí você é enganada todos os dias. Ah, mas eu cocriei ser enganada? Eu cocriei o golpe? Como que eu cocriei as pessoas me mentirem? Como que eu cocriei as pessoas me enganarem? Porque você se engana todos os dias, você mente pra você. Se você mesmo mente pra você, como que o outro não vai mentir e te enganar se você se engana todos os dias? Quando você for de verdade com você, verdadeiro com você, o mundo deixa de te enganar lá fora. Ok, é isso. A vida é fácil, a vida é incrível, a vida é maravilhosa. Então o teu campo, ele não vibra ser amada. Ele vibra ser deixada. E eu tenho que analisar lá no meu inconsciente em que momento que isso foi criado. Porque o meu inconsciente não vibra na informação ser amada. E sim, o medo de ser abandonada, o medo de ser deixada. Medo de ser abandonada. Qual é a frequência que eu emano? Abandono. Medo de ser rejeitada, rejeição. Medo de ser informação que porta aquilo que você deseja viver na tua vida. É incrível, né? É incrível como é fascinante compreender o que está por trás da forma como agimos. Ou tentar compreender por que eu ajo do jeito que eu ajo. Então não importa quantos relacionamentos eu fracassei, gente, a vida é isso. Quantos empregos você foi demitida, quantos empregos você passou, quantos relacionamentos você passou, não importa. O importa é quantos relacionamentos você passou para curar a tua alma. Ah, eu tive 3 relacionamentos fracassados. Tá tudo bem. Foram 3 relacionamentos que você teve a capacidade de curar a tua alma. Para continuar andando, ser cada vez mais feliz. Segundo bloqueio, rejeição. Vejam que eu falei de abandono. Em alguns momentos eles de fato se encontram, tá? Então o que é a rejeição? A rejeição é um dos traumas que inclusive eu carreguei durante muito tempo,
né? Desde quando eu era adolescente, eu era rejeitada, coitadinha. Carreguei isso durante muito tempo. E que tenho certeza que nas profundezas do meu inconsciente foi curado. E a rejeição, então, é um dos traumas mais profundos, é um trauma silencioso que praticamente todo ser humano carrega, né? E talvez o mais difícil de identificar, justamente porque ele não grita, ele paralisa, ele não parece em grandes gestos, em grandes atitudes, como a vítima, por exemplo, mas ele está em microexpressões, né? Em olhares no olhar, nas palavras que não foram ditas, nos gestos, né, que eu nunca recebi, num carinho que eu nunca tive, né? Então, a rejeição, ser rejeitado, é um dos traumas mais profundos e mais difíceis de ser identificado. O trauma de rejeição, ele também, logicamente, todos os nossos traumas são instalados na infância, ele é instalado lá na nossa infância, quando a criança ela não se aceita, por exemplo, por ser quem ela é. Então, além de não se aceitar por ser quem ela ela não se, além de ela não se aceitar, ela também percebe que as pessoas ao lado dela não aceitam ela como ela é. As pessoas, todos ao redor, tentaram te mudar, não validavam você, xingavam você. Porque você tem que ser assim, porque você tem que falar desse jeito, porque você tem que ser educado desse jeito, né? Porque você tem que fazer isso. Então, é um trauma que é instalado ainda na infância, quando a criança não se sente aceita, por quem ela é. Então, quando a espontaneidade dela, por exemplo, a felicidade dela, o perfil dela, a alegria dela, ou o fato de ela ser uma criança assim que tá sempre ali fazendo uma piadinha, uma brincadeira, essa espontaneidade, ela é corrigida, né, o tempo todo, os pais dizendo como que você deve ser, como que você deve fazer. Então, quando tudo isso é invalidado, tudo que você faz é invalidado. A forma como você come, aquilo que você fala, como você se veste, o teu cabelo. Imagina você na tua infância fazendo com os teus filhos. Tudo que ele fizer, não importa. O jeito dele é errado, porque você não aceita o jeito dele, você quer com que ele seja do jeito que você quer. Então, essa espontaneidade, esse comportamento, absolutamente tudo, né, é invalidado. Então, a pessoa, a criança ou você na infância começa a se moldar para ser amada. E quando isso começa a acontecer, é como se você imaginasse ou pensasse que você é rejeitado. Você não é aceito, tudo que você faz é errado, porque de fato tudo, se você comer de boca aberta, de boca fechada, se você tiver com uma roupa, se você tiver penteou o cabelo, não penteou o cabelo, se você falou, se você não falou, aquilo que você falou, é como se a todo momento tudo as pessoas te invalidassem. Então esse é um dos traumas mais perigosos que vai repercutir totalmente no dinheiro, no relacionamento e na tua saúde. É quando você aprende que ser você é uma merda. É quando você aprendeu lá na tua infância que você não vale nada, que ser você não é suficiente, a tua identidade não é aprovada, não é amada, não é servida, ou seja, para ninguém. E quantos de nós, você foi invalidado uma vida toda? Mas aí eu vou chamar atenção, eu que sou mãe de filhos adolescentes. Será que não fazemos isso inconscientemente com os nossos filhos o tempo inteiro? Que se botou o uniforme, se não colocou, se sentou assim, se não sentou, se botou a perna, se cruzou a perna, se falou ai, se falou esse, falou não importa o que faça, ele está errado. E o que estamos criando de crenças, de traumas no inconsciente dele, que vai repercutir lá no adulto. Então, quando você de fato aprende, ou aprendeu que ser você é a pior coisa que poderia existir na vida. Porque não importa o que você faça, quem você seja, o que você está fazendo. Eu lembro que tudo que eu fazia, tudo, se eu respirasse dentro de casa, eu estava errada.
Tudo. Se eu respirasse, se eu falasse, se eu ficasse quieta, se eu fiquei quieta porque eu tô quieta, se eu falar porque eu falei. Se eu cheguei é porque eu devia estar em casa, se eu não cheguei é porque eu não devia estar. E isso foi me causando sérios problemas psicológicos, emocionais, e eu ali brigando contra aquilo, né, sem compreender, porque de fato cada vez mais eu ia me revoltando. Mas vamos lá, automaticamente isso vai criar a rejeição, né? Então, nós sabemos que a rejeição, ela ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física, né? A rejeição, ela dói fisicamente no corpo tanto quanto uma dor física, né? Porque o nosso córtex, ele registra a exclusão como a ameaça à sobrevivência. Porque nós, seres humanos, biologicamente, nós dependemos de pertencer para viver. Nós precisamos do pai e da mãe. A gente usa um escudo de eu não preciso. Mentira. Mentira, esse é exatamente o trauma que você tem que curar. Nós, biologicamente, uma coisa é o biológico, a outra é o teu achômetro. O ser humano, biologicamente, ele depende de pertencimento para viver. Ele não vai sobreviver sozinho. Ele pode sim, eu não tenho vínculo com a minha mãe e com meu pai, mas eu vou ter um amigo, eu vou ter um relacionamento, eu preciso de cuidado, de carinho. Então, quando alguém é rejeitado, principalmente por figuras de apego, que é pai, mãe, pessoas que amamos, o nosso cérebro começa a construir estratégias defensivas para evitar que aquilo aconteça de novo. E é por isso que eu automaticamente destruo os meus relacionamentos. Eu vou fazer de tudo para acabar com o relacionamento, para destruir, eu mesmo me encarrego de destruir. Por não merecimento, por rejeição. Então, eu só não sei que eu estou lutando eu só não me entendo que eu estou lutando com algo que é bioquímico, que é biológico. Então, o trauma criou no meu corpo uma informação e eu passo a lutar biologicamente com aquilo. Então, quando alguém foi rejeitado, no caso você na infância, pelas pessoas que você ama, o teu cérebro começou a construir essas estratégias defensivas para você não sentir aquilo de novo. Então o teu cérebro vai destruir um relacionamento que chegar alguém incrível, maravilhoso, que vai te amar, que vai te proteger, você não vai acreditar. Você vai achar que essa pessoa vai te abandonar, ela vai te rejeitar, ela vai te machucar. Então você vai se defender para evitar com que essa dor aconteça de novo. Então por que você age desse jeito? Porque tem um trauma. Enquanto o trauma, que é a causa raiz do teu comportamento, não for resolvido, você nunca vai ter ninguém. Olha aqui, bingo. Isso é psicanálise. Isso é uma sessão de terapia. Considera a live de hoje uma sessão de terapia. Porque você age do jeito que você age. A minha vida inteira, a minha busca por tudo que eu estudei, por quem eu sou, por quem eu me tornei, era caçar esses traumas. Era uma caçadora, porque o trauma, o bloqueio, não é consciente. Deixa eu colocar uma almofada aqui pra mim. O trauma, ele não é consciente. Então, é como se a vida toda eu buscasse nas profundezas do inconsciente por que eu agia do jeito que eu agia. Eu era fascinada em decodificar isso e compreender o que estava por trás dos comportamentos que eu tinha, que eram completamente disfuncionais, né? A forma com que eu agia e que nada dava certo na minha vida. Então, aqui vocês estão compreendendo, né, as coisas que eu decodifiquei, que eu estudei por trás, né, da mente humana. Então, por isso que você vai agir já se protegendo e se defendendo, tá? Por quê? Então, para vocês entenderem, né, para me proteger daquela dor que eu não quero sentir de novo. Então, quando alguém é rejeitado, eu evito, eu fui rejeitada lá na infância, automaticamente, então, para evitar com que aquilo aconteça de novo, eu automaticamente já me saboto e me protejo, não criando vínculos e não permitindo, né, com que esse relacionamento se aprofunde.
Logo, porque inconscientemente eu sei que eu vou ser rejeitada e eu já sei exatamente qual é a ameaça, qual é a dor ativa no meu corpo, que essa memória existe lá, tá? Então eu começo a construir estratégias que me defendam, né? Defendam o meu corpo de sentir aquela dor. Então, muitas vezes também nós tentamos agradar todo mundo. Uma contrapartida desse trauma, tá? São as pessoas que têm um sentimento, assim, que chega a ser chato, chega a ser insuportável, do sentimento, eu vou colocar assim, né? De agradar o outro. Sabe aquela pessoa que agrada tanto, 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 que chega a ser desequilibrado e neurótico? É a pessoa também que passou pela rejeição. Só que aqui ela age diferente. Ela tenta agradar todo mundo ao extremo. Aí a pessoa, na verdade, te rejeita e vai embora, de tanto que você agrada, que é insuportável. Já conheceu alguém insuportável, chiclete grudento? Nossa, que ódio. Essa pessoa, ela gruda em você com excesso de zelo e de agrado, te agrada-se de um jeito que é insuportável, porque ela tem medo de ser rejeitada. Então ela tenta agradar todo mundo, ou o extremo, ela rejeita a todos. Vai depender de como o teu sistema vai trabalhar isso. Então, ou tenta agradar todo mundo, ou rejeita os outros, né? Antes que te rejeitam. Então, muitas pessoas vão te rejeitar antes de ser rejeitado, porque ela não quer sentir aquela dor que ela já sentiu. O sistema aprende a evitar a dor a qualquer custo. E isso cria as distorções internas profundas. Então, lá na constelação familiar, lá na psicanálise, lá nas terapias, mas aqui falando da constelação, a rejeição, ela também pode ter sido herdada. Filhos de mães que não foram desejadas pelos próprios pais, ou que engravidaram no meio de conflitos, também carregam um sentimento que eles foram um erro nesta vida. Então, inconscientemente, eles são um erro, né? Mesmo que ninguém diga isso verbalmente, mesmo que ninguém nunca tenha falado, mesmo que nunca tenha sido dito isso, mesmo que isso nunca tenha vindo à tona, essas crianças ou esses adultos, essas pessoas carregam um sentimento que sabe lá da onde, mas que eles são um erro. Não existe verbalização de rejeição por parte da mãe, nada, mas eles sentem que carregam, né, na vida o rótulo: eu sou um erro, não deveria ter nascido, eu não sou aceito, eu não sou bem-vindo, né? Inconscientemente, aquela informação está ali. Mesmo que ninguém diga isso, a informação vibra no campo e é absorvida energeticamente por essa pessoa, o que faz com que ao redor dela, né, tudo vibre nessa informação de que ela não é bem-vinda, ela não deveria ter nascido, ela é um erro, né? Então o inconsciente ele grava: não era para eu estar aqui. E esse tipo de dor molda a tua identidade. Literalmente vai moldar tudo que vai acontecer nos teus relacionamentos. Se você carrega esse trauma, você com certeza emocionalmente vive como se estivesse encolhido, invalidado, invadindo o espaço do outro, sente culpa por existir, acha que está atrapalhando a vida do outro. Imagina você estar com alguém e achar que você atrapalha a vida dele porque ele está com você, porque você não vale nada. Medo de incomodar o outro, medo de ser demais ou de não ser suficiente, medo que o outro está perdendo tempo com você, de tanto que você se invalida. Então aqui esconde por trás desses comportamentos, né, as máscaras. Mas no fundo, o sentimento que você tem é: ninguém vai me escolher de verdade. Ninguém vai me escolher, né? Ninguém, eu sou um erro, não deveria ter nascido. E essa rejeição se torna a frequência predominante que você vibra. Então imagina que você sai no mundo, andando pelo mundo, mas a tua vibração sai com você, né? Está ali, andando com você. Então o que acontece? Quando você vibra na rejeição, você atrai experiências que confirmam esse script emocional. Você atrai pessoas, atos, eventos, acontecimentos, situações que vão confirmar exatamente tudo isso que eu falei. Nas relações que você está, a pessoa que chega, ela vai te rejeitar, ela vai
é te abandonar, ela vai mostrar que você é um erro, que ela tá perdendo tempo com você na vida, né? De novo, por quê? Porque você vibra nessa rejeição. E logo você vai atrair experiências que apenas confirmam esse script, tá? Então, pessoas se aproximam, mas elas não aprofundam relações, elas não se comprometem, elas não te assumem. Porque as relações, elas vão começar bem, mas elas não se aprofundam nunca. E aí você tem que identificar o seguinte, cara, eu sou assim. Então, se você é assim, você tem que se curar. Não, mas eu não tenho nada pra curar. A maior prova é que você é assim, então fica quieto. E vai curar, não discute. Não discute. É como se você falasse, eu estou acima do peso, mas não como nada. Mentira. Se você está acima se você está acima do peso, porque você come igual uma porca. E acabou. Fecha a boca. E deu. Você entendeu minha analogia? Elaine, eu estou acima do peso, mas eu não como nada. Mentira. 1 mais 1 é 2 e acabou. Fecha a boca que você emagrece. São meus hormônios. Mentira. Não há hormônios na vida, nenhum tratamento, nenhuma doença. É só fechar a boca. E acabou. Entenderam a metáfora? É a mesma coisa você me dizer, não, mas eu não tenho isso. Entenderam o que eu quis dizer? É o óbvio do óbvio do óbvio. Então, se eu vivo isso na minha vida, eu tenho um padrão semelhante ao que a Elaine relatou. Então, peraí, eu não concordo com a Elaine, eu acho que eu não tenho rejeição e abandono, mas peraí, eu estou vivendo isso, então vai se curar. Não tem o que discutir. 1 mais 1 é 2 e pronto. Isso é um diagnóstico, gente. Não é pra você discutir, é só pra você curar. Por isso que eu brinquei com a metáfora. Eu estou acima do peso. Fecha a boca e pronto. Não tem como discutir. Fecha a boca e pronto. Não tem como discutir. Mas eu não como. Não existe isso. Não existe. Eu só preciso compreender. Cara, se eu demonstro esses comportamentos e isso é como o trauma age no meu corpo determinando os meus comportamentos, eu preciso então investigar isso. Não é sobre concordar ou não. Eu não tenho que concordar ou não. Eu tenho que curar isso, compreendendo que ao mudar isso, eu mudo aquilo que eu estou criando na minha vida. Então, quando você vibra essa rejeição, você cocria experiências que vão validar. O que significa? A partir do momento que você vibra neste trauma que é rejeição, os únicos relacionamentos que podem voltar para a tua vida são pessoas que validam o teu trauma. Deixa eu pegar o campo eletromagnético. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Aqui está o teu trauma, tá? E neste caso, o trauma vibra na rejeição. Então, imagine que aqui é você, essa caneta é você, e automaticamente esse campo ao teu redor é a frequência que você está vibrando, neste caso com a informação rejeição, ok? É um exemplo, beleza? Aqui está você, e esse aqui é o campo que está ao teu redor, cientificamente de 3 a 4 metros, tá? Beleza. Aqui está o universo, as pessoas que vão se aproximar de você para se relacionar afetivamente com você. Estas pessoas, aqui tem 8 bilhões de pessoas, 5 bilhões, tá? Esse campo aqui são 5 bilhões de pessoas no universo. Metáfora, 5 bilhões de pessoas, tá? Metáfora. E aqui está você, nesta caneta aqui está você, e aqui é como se fosse um código de barras do mercado. Sabe o código de barras que passa no leitor para saber qual é o valor do alimento? Então imagine que esse aqui é teu código de barras, que eu passo num leitor para saber a frequência que você está vibrando no relacionamento. Neste caso, rejeição. Ok? A regra é o seguinte: aquilo que sai de mim é aquilo que volta para mim
em forma de experiência para eu viver. Quem entendeu, grita bingo. Só posso viver como experiência na minha vida aquilo que eu produzi de frequência. Senão, seria muito injusto o universo. Quem entendeu, grita bingo. Imagina se Deus fosse injusto e me permitisse eu poder viver a praga que o outro me rogou. Oi? Imagine se o universo não fosse totalmente justo, onde eu tenho a permissão de viver o que o outro quer. Não, gente. Eu só posso viver e experienciar a frequência que eu produzo. Portanto, se eu estou ferrada, vibrando, escassez, falta, eu criei essa frequência, não o vizinho que quer com que eu me ferre. Porque o vizinho que quer com que eu me ferre, ele só tem o poder de criar a realidade dele. Uau! Quem entendeu o grita bingo de milhões, por favor? Então, a regra do universo voltando, meus amores. Aqui estou eu. Aquilo que sai de mim é o que volta para mim. Se um dia eu quiser mudar o que volta para mim, eu tenho que fazer o quê? Mudar o que eu estou emitindo. Porque aquilo que eu vibro eletricamente retorna magneticamente. Ah, mas meu vizinho me rogou uma praga e deu certo. Ele não tem o poder nenhum de rogar uma praga e ter dado certo, mas deu. Eu concordo que deu. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Mas então como é que aconteceu isso, mestra? Porque você acreditou. Porque você mesmo acreditou e entrou nessa frequência temendo com que aquela praga, talvez da tua mãe, fosse pegar. Então não é sobre o poder do vizinho sobre você. É sobre o poder que você tem sobre a influência do vizinho. Não é o que está acontecendo no mundo. É o que você faz com o que está acontecendo no mundo. Bingo. Então vamos voltar. Aqui está você vibrando rejeição. Se você vibra rejeição, tem 5 bilhões de homens no nosso exemplo. 5 bilhões de homens no mundo. 5 bilhões na minha metáfora. Agora eu vou dividir os 5 bilhões. Prestem atenção para gritar bingo. Eu vou dividir meus 5 bilhões de homens, supostamente sugestões para eu me relacionar. Eu vou dividir eles metaforicamente em as pessoas amorosas, carinhosas. Um homem provedor, um homem seguro. Tá aqui, ó. Eu vou dividir os 5 bilhões em 4 bilhões deles. Para criar uma metáfora bem legal. 4 bilhões são homens maravilhosos. 100 mil deles são aqueles traste. O traste que vai me trair, que não tá nem aí pra vida, ele quer fazer festa, quer comer todo mundo e quer só se divertir. Tá tudo bem. É o interesse dele, mas tem ele também, tá aqui. Aqui tem o outro, que ele tá bem sucedido, ele tá focado na carreira dele. Ele não quer casar, mas ele quer ficar com uma todo dia, uma ou outra, e tá tudo bem, é o objetivo dele, cada um tem o seu. É o cara bem sucedido que tem a casa dele, que não quer casar, que não quer um rabo de saia pra se incomodar, mas ele quer todo dia fazer amorzinho, dormir com uma, dar um beijinho aqui, tá tudo bem, é o desejo dele. Tem um outro, esse aqui, ó. Esse aqui, mais ou menos 1 milhão deles, são os caras que se separaram esse mês. Não, esse ano. Eles se separaram. E aí eles têm uma ex louca, varrida. Ele não pode assumir um relacionamento. Ele tem filhos. Se ele assumir um relacionamento agora, ele tá ralado que essa mulher vai acabar com a vida dele.
Então ele vai ficar aqui, ó, na moita, pega uma aqui, uma ali, não me apaixono, ligo, não ligo, tô nem aí, tô de bem com a vida. Tem esses, estão entendendo? Tem o outro também, tem um cara aqui, ó, traumatizado. Ele é o cara que não quer se relacionar, ele tem medo. Ele tem medo de ser abandonado, machucado, traído, porque ele também passou pelos traumas deles. Tem todos esses homens aqui, ó. Escolhe. Tem um catálogo de homens. Mas vamos ver desse catálogo aqui, qual é o que eu sintonizo. Aqui então tinha quanto, gente? Eu brinquei que tem 4 bilhões de oportunidades para mim. 4 bilhões de oportunidades para mim. Mas o que eu estou vibrando mesmo? Rejeição. E como rejeitada, eu preciso ser o problema para um homem. A pessoa que não vai aprofundar a relação. A pessoa que vibra rejeição. Que ela tem medo de ser traída, ela não cria vínculos. Então eu vou atrair desses 4 bilhões os caras que talvez aquele que se separou, ele não vai assumir um relacionamento, porque ele tem uma mulher louca, varrida da vida. Que se ele se relacionar com alguém, essa louca ex dele é capaz de tirar até a visita do filho. Então esse cara aqui, ó, que eu vou me relacionar, não dá uma mensagem, me convida pra dormir na casa dele, mas ele não aprofunda, ele só valida o meu trauma. Eu não sei por que ele não me quer. Eu não faço nem ideia por que ele não quer aprofundar um relacionamento comigo ou eu com ele. Mas são as duas pessoas aqui sintonizando as suas rejeições, os seus traumas. Aqui nesses 4 bilhões existe uma pessoa maravilhosa, bem-sucedida, que quer casar, que quer construir família, que quer alguém, ele é o provedor, ele é o cara amoroso, ele é o cara seguro. Ele nunca vai te conhecer. Você nunca vai conhecer esse cara. Nunca, nunca, nem na próxima vida. Esse cara tá aqui. Ele existe. Sabe quantos tem? 1 bilhão deles. 1 bilhão. Tem só 1 bilhão desse cara show, lindo, gostoso, bem-sucedido, provedor, o cara amoroso, família, um bom filho. Tem 1 bilhão deles aqui. Você tá aqui. Quando que você vai conhecer ele? Nunca. Nunquinha. Você nem existe. Você tá morta. Mortinha da Silva. Invisível. Os campos não vão se encontrar nunca. Jamais. Nunca. Nunca. Qual é a possibilidade? 0. Esquece. A não ser você mudar quem você é. Fez sentido? Quero te convidar nesse momento para participar do Holocine. O Holocine, então, é um treinamento gratuito. Então, basta você se inscrever para o Holocine, tá bom? Então, nós temos o Holocine, que é totalmente gratuito. Gratuito, não é vendido nada, não te vendo nada. Se alguém entrar em contato com você, te vendendo o Holocine, você já sabe que não é minha equipe, porque ele é gratuito. Agora, vamos continuar aqui. Se o trauma da rejeição vive em você, a vida inteira, você vai, a vida inteira, sentir que você não é aceita pelos outros. Todo relacionamento que entrar, você vai entender que você não é aceita, que você não é amada, que essa pessoa, na verdade, não te ama, não te aceita, não te valoriza, mas tudo isso parte de você. Você não se aceita de verdade. E por você não se aceitar de verdade, você não permite com que o amor chegue. Você não consegue receber o amor, porque o teu corpo emocional vibra no sentimento de que você é insuficiente, de que você é descartada. É como se qualquer pessoa infinitamente inferior aos teus valores, a quem você é, fosse melhor do que você. Então você vibra que ser você é insuficiente, né? E que a qualquer momento você vai ser descartada. Esse é o sentimento de quem vibra nesse trauma. Vamos para o outro? O outro é a humilhação. A humilhação, ele pode ter sido herdado por mulheres da linhagem herdada que vivia expostas, traídas, silenciadas. Então, quantas de nós ou quantas de vocês que hoje não conseguem ter um relacionamento incrível ou não conseguem sequer relacionar, porta o trauma da humilhação
sem saber que isso está no teu DNA, que isso está no teu código genético, que você herdou isso, que isso está na tua herança familiar. Então vamos lá, da onde que eu herdo a humilhação? Da linhagem familiar, digamos assim, lá da minha constelação, da minha linhagem, né, familiar, onde mulheres da minha família foram traídas, silenciadas, expostas, né? E não podiam fazer nada. Talvez todo mundo sabia que o marido tinha amante, que o vô tinha amante, que o pai tinha e tinha outra família. Essas mulheres eram abusadas, eram humilhadas, apanhavam, caladas e não podiam falar. E isso passou de geração por geração, que é o trauma da humilhação, tá? Nada é herdado. A Andressa conhece parte do ensinamento. Ela falou, nada é herdado. Você é um campo eletromagnético que é compatível. Ou seja, não tem nada a ver o que ela falou. A Andressa simplesmente conhece parte do ensinamento e ela vem e escreve uma coisa dessas. Ou seja, o campo eletromagnético, ele contém as informações daquilo que você herda, da tua ancestralidade, daquilo que vem no teu código genético, aquilo que vem lá na barriga da mãe, aquilo que vem na tua infância, aquilo que você criou, né? Isso é o campo eletromagnético, tá? Temos que cuidar quando a gente quer dar a nossa opinião sobre algo e acaba confundindo todo mundo para querer arrasar e não sabe nem o que tá falando. Quer dar aula? Vai lá no teu Instagram, abre a tua live, chama os teus alunos. A gente tem que ensinar as pessoas, gente, a entender qual é o lugar de cada um. Vamos lá. Então, o que é o trauma, tá? O trauma da humilhação. O trauma da humilhação, ele se manifesta como um medo inconsciente de se expor, de brilhar, de ocupar espaço, né? Muitas vezes ele nem começou então em você, ele foi herdado, tá? Ele vem lá dos teus avós, né? Lá dos teus avós. E tudo isso é o teu campo eletromagnético. Teu campo eletromagnético é um alinhamento, uma junção. Nós somos tudo isso, né? A constelação é algo... as nossas heranças, as nossas informações, tudo faz parte de quem nós somos. Então começa com a nossa mãe, começa lá com a nossa avó, né, em alguma mulher da nossa linhagem que foi exposta, que foi diminuída, que foi traída, que foi ridicularizada publicamente, pode ter sido traída, e teve que continuar sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Uma mulher, por exemplo, que foi acusada de algo injustamente, que foi envergonhada por amar, por desejar, por ser fora do padrão, por usar um batom vermelho, né, antigamente. E quando essa dor não foi reconhecida, então ela é herdada, tá? Essa dor, então, ela é herdada e nasce com a informação vibrando no teu sistema. Então, você já nasce com a informação. Qual é a informação, mestra? Se eu mostrar quem eu sou, eu serei punida. Talvez o meu pai não aceitasse que eu fosse menina. Talvez o meu pai não quisesse que eu usasse batom ou saia, né? Então, eu já nasço dentro de uma herança familiar que porta essa frequência familiar. Então, essa humilhação, ela ativa centros do cérebro que é responsável pela vergonha, pelo autocontrole, né? E automaticamente você desenvolve um comportamento de retração. Sabe aquelas pessoas incríveis, mas que elas são retraídas, escondidas, quietinhas, paradas, né? Então, essas pessoas, elas são completamente, tipo, retraídas. Elas não brilham, elas não conseguem, de fato, brilhar. Elas não conseguem ser quem elas são, o que elas vieram fazer no mundo. É como se o corpo estivesse programado para esconder a tua autenticidade, como um instinto de sobreviver, de ser aceita. É como se você tivesse ao longo da tua vida se moldado, reprimido os teus desejos, silenciado quem você é, deixado de brilhar, não seguiu a profissão que você queria para seguir o que teu pai queria, para não decepcionar alguém, e aí você foi simplesmente sendo um fantoche, né? Ou seja,
Você nem sabe mais quem você é de verdade nessa vida, porque tudo aquilo que você foi até hoje foi algo para agradar o outro. Então, nas constelações, nas terapias, né, a gente costuma rotular, não é rotular, identificar dentro do trauma e da ferida da humilhação, as mulheres que foram silenciadas, né? Elas vão criando uma fidelidade invisível. Eu não posso ser feliz se a mulher que veio antes de mim sofreu por ser quem ela era. Só que eu não tenho consciência sobre isso. Eu tenho comportamentos de vergonha travada, bloqueada, completamente trancada, mas eu não sei por que que eu ajo do jeito que eu ajo, que é o que eu tô trazendo a consciência de você. Então, sem perceber, você vai sabotar o teu relacionamento. Você vai literalmente sabotar, você vai repelir, você repele, você exclui pessoas boas da tua vida. Porque você, na verdade, quer estar ao lado de pessoas que te diminuem. As pessoas que te diminuem é um bom ambiente para você. E você não sabe por quê. Você não quer essas pessoas. Você reclama delas. Mas inconscientemente você se sente segura ao lado delas por reconhecimento vibracional, como uma forma inconsciente de permanecer leal à dor ancestral. Então você cocria quem? Atrai quem? Você atrai o abusador verbal, o abusador que te critica, que te compara, que fala que você tá gorda, tá feia, que você é burra, que você fala errado. Você precisa estar com alguém que te diminui. Não, você não sabe por quê. Então, no campo, a humilhação não é... Você precisa ser humilhada. Só que assim, ó, se você estivesse em terapia comigo, tá? Você iria falar, Elaine, eu estou num relacionamento com um vagabundo. Esse vagabundo, ele me abusa. Ele me xinga, ele manda não sei o que, ele fala palavrão, ele fala isso, ele fala isso, ele fala isso. Quantos de vocês fazem isso? Quantas vezes eu ouço as pessoas desabafando, porque meu marido fala isso, meu marido fala aquilo, olha só o que ele me disse, falou que eu não tenho valor nenhum, que eu não valho nada, nem o chão que eu piso, que se eu me separar eu vou morrer de fome. Meu amor. Ele é exatamente a cocriação da tua vida, você percebeu? O quanto você está ao lado de alguém que alimenta você com tudo aquilo que você precisa para viver? Alguém que te diminui? E essa é a pessoa que alimenta o teu trauma ad infinito. Não quer trocar de marido, minha vida? Troca, vai vir um pior do que ele. Talvez o próximo, ele tenha um vocabulário muito mais afinado para te humilhar mais ainda. Talvez esse não seja tão esperto, ele tem um repertório mais burro. Mas o próximo vem para te humilhar ainda mais, porque você precisa de mais humilhação. Você precisa com que alguém te diminua mais, te despreze mais, te menospreze mais, te humilhe mais. E quanto mais a pessoa te humilha, inconscientemente você adora. Conscientemente você vai procurar psicólogo, hospício, vai dizer que vai matar essa pessoa, vai falar mal dele pra todo mundo. Conscientemente ele é o vilão. Inconscientemente, por que você permanece ali? Porque ele alimenta quem você é. Porque ele valida com palavras te diminuindo, te desprezando, te humilhando aquilo que você é inconscientemente e que você valida a todo momento. Não é à toa que você permanece ao lado dele. Não é ao lado que você... Por que você não vai embora? Por que essa pessoa está tão ruim? Por que você não vai embora? Por quê? O que você está ganhando? Permanecendo onde você está? Aonde? Então a humilhação, ela não é só uma lembrança emocional. Ela é um campo de insegurança, um campo de culpa, um campo de retração. Essa vibração, ela é um pedido para o universo. A humilhação, a ferida da humilhação, faz com que pessoas me humilhem o tempo todo. Então eu passo por abusos verbais de pessoas que de fato me cobram, me humilham, né? Porque a partir do momento que eu vibro neste trauma, o que eu estou pedindo para o universo? Qual é o meu pedido? Universo, experiência de diminuição, por favor.
Universo querido, me dê mais motivos para me sentir humilhada, por favor. Universo querido, eu preciso de mais abuso, humilhação, por favor. Mais validação da minha crença para que eu possa me sentir amada e vista, por favor, obrigada de nada. Até o momento em que eu mude isso. Então, por que eu vivo todos os dias mais ataques verbais, mais humilhação? Porque eu estou pedindo. Ao reclamar, ao vibrar, ao estar ali, ao colocar foco nisso, reclamar, falar com a amiga, com o periquito, com a mãe, com o terapeuta, com o papagaio, mais experiência de diminuição, mais validação da crença de ser amada, de ser vista, eu cocrio. Porque é o meu foco de pedido. Eu estou focando nisso. Então, se eu carrego a dor da humilhação, eu escondo a minha luz para não ser atacada. E me diminuo para caber. Eu me calo para não perder. Eu me calo para não perder. E eu cocrio relações que apenas reforçam que ser eu mesma é motivo de vergonha e punição. Eu concordo com esse vagabundo que falou que se eu me separar eu vou passar fome. Eu concordo. Porque de fato, ele está certo. Eu não tenho valor nenhum. No fundo, o meu valor é menor do que o prato de comida que eu como. É aquilo que inconscientemente eu penso a meu respeito. Se eu sair daqui, eu vou trabalhar de faxineira? Eu vou fazer o que da vida? Pelo menos ao permanecer aqui aguentando essa humilhação, eu tenho um prato de comida no final do dia. Olha o tamanho do amor próprio. Trocar a tua felicidade por um prato de comida. Porque inconscientemente é um teto, é uma cama, é a vergonha dos outros, né? Ou seja, quais são os teus gatilhos que fazem com que você permaneça ali. Mas por que você permanece? Porque você tem um trauma de humilhação e você entendeu por quê. Como que eu mudo isso? Você pode adquirir nesse momento o nosso combo de Dia dos Namorados, o Power Love, né? De que é o Power Love? Eu, como reprogramadora de frequência vibracional, eu trabalho com todos os pilares. Se é saúde, se é relacionamento, se é dinheiro, se não importa qual é o pilar que você queira trabalhar. Né? A reprogramação de frequência vibracional vai trabalhar com todos os teus pilares, aquilo que você precisa. Então, vamos lá, que é o trauma do controle, tá? O que é o trauma do controle? O trauma do controle, ele foi herdado. Por que limpar a energia sexual? Ah, eu teria que dar uma outra aula, porque aí eu vou só responder rápido, tá? Muitas pessoas não cocriam alma gêmea por causa da energia sexual. Mas aí é uma outra live, é uma outra aula. A energia sexual, ela é uma das mais poderosas, mais impregnantes, mais destrutivas e também mais cocriadoras que nós temos. Ela é tão poderosa que ela é a energia que dá origem à vida, ao ser humano. Então o que acontece? Toda vez que você se relaciona com pessoas, que você troca energia sexual com parceiros, existe uma troca energética que permanece em você. E essa energia do outro vai criando o teu campo vibracional. Então imagine, por exemplo, que você transou com parceiros que você sequer sabe quem são esse mês. Nos últimos 3 meses, vamos supor. Pessoas, vou criar um cenário. Vamos imaginar que estas pessoas que você saiu, sentiu atração e você simplesmente saiu e manteve relações sexuais, amorosas, afetivas com essas pessoas. Vamos imaginar que você não sabe quem são essas pessoas e eu vou criar um cenário. Uma delas passou o dia inteiro desejando com que a mãe morresse. Com que a mãe se ralasse, odeia o pai, não fala com ninguém, frustrado, fracassado, cheio de traumas, falido, e simplesmente você troca energia sexual, ou seja, você transa com essa pessoa. Quem você se torna no dia seguinte? Mais fracassado e mais falido que esse infeliz que você saiu por mera atração física do além. Ou seja, as pessoas que saem transando com os outros são os involuídos. A Matrix, a pessoa que tem um nível de consciência, um pinguinho sobre
o poder da energia, né? O poder da frequência, o que fica no teu campo, o que você leva com você. Você já não tá mais preocupado com um rostinho bonitinho, com uma atração sexual. Atração sexual, o desejo sexual é terceira dimensão, é o desejo da carne, né? Não que você não vai fazer isso, não existe isso. Mas você vai ter consciência sobre. Você vai ter consciência sobre a tua energia, a energia do outro e o quanto tudo isso influencia mais ainda com que a tua vida esteja destruída. Então, essa energia que você trocou com essas pessoas não sai de você em menos de 90 dias, né? Então existe como limpar. Ai, tem pessoas perguntando, ai, mas se eu usar camisinha, não tem nada a ver, vivente. Não tem nada a ver, tipo, não é energia, o que a pessoa respira tá no campo dela, não é sobre, né, proteção. Mas se a energia for boa, aí que está o desperto, é isso mesmo, Raíssa. A energia boa te leva a cocriação de milhões, por isso que um casal muito alinhado, né, onde as pessoas têm a frequência boa, têm os mesmos, né, eles viram realmente um campo de propulsão gigante. Você encontrar alguém legal, que tem sonhos gigantes, uma pessoa de boa índole, de legal, mas só como você vai saber o que tá dentro da cabeça da pessoa? Então isso é consciência sexual, que ao longo do teu processo de despertar, de evolução, automaticamente você vai aprendendo isso cada vez mais. Então, você pode acelerar esse processo limpando a tua energia, aprendendo sobre isso, co-criando mais rápido, uma vez que essa energia ruim vai bloquear os teus sonhos? Pode! E o Power Love te ajuda com isso, tá? Então, vamos finalizar aqui. O que é o controle? O controle, então, é o trauma, que raramente ele é conhecido como um trauma. Mas ele é, porque por trás do controle existe o medo. Todo medo, ele é uma cicatriz emocional que precisou se tornar uma vigilância para sobreviver. Eu costumo falar o seguinte, eu me lembro que quando eu atendi em terapia, muitas pessoas eram assim, ó, tipo, você é amada ou controlada? Ou a pessoa, eu tinha paciente que ele não amava a esposa, ele controlava a esposa. Não era amor, era controle, mas o controle era maquiado de quê? De medo de ser traído, então ele controlava, né? E o outro, olha que interessante, o parceiro, ele controlava a sua esposa com medo de ser traído. Ela se sentia amada. O controle dele fazia com que ela se sentisse amada, até num dado momento ela perceber que aquilo não era amor, aquilo era controle. Mas durante algum momento da vida, ela se sentia amada, porque ela confundia o amor com o controle, porque antes ela estava com alguém que traía ela. Então o fato de alguém controlar, ela confundia aquilo com amor. De uma certa forma, os dois estão doentes, os dois estão em disfunção emocional, né? Aqui tem uma grande disfunção, os dois estão feridos, os dois precisam se curar. E confundem isso com amor, né? Então, muitas vezes, essa pessoa que controla, o controlador, que olha o celular, que vê isso, que onde é que tá, o controlador total, né? Esse controlador, ele aprendeu com a mãe que amar é arriscado, que depender é perigoso, que confiar pode destruir, que confiar você pode ser enganado. E para evitar a dor que ele viveu, ele ativa o mecanismo de autoproteção. A necessidade de controlar tudo e de controlar todos. Essa pessoa, ela tem dificuldade, inclusive, de cocriar, porque ela quer, inclusive, controlar como Deus vai materializar meus sonhos, né? E aqui, o principal problema está no relacionamento. Esse padrão, ele não nasce por acaso. No nível cerebral, esse trauma, ele tenta assumir. Deixa eu tentar explicar de uma forma muito simples. O cérebro, ele tenta assumir o comando das emoções para garantir segurança. Mas ele cobra um preço, digamos assim. Você perde prazer, entrega, espontaneidade, né? Você não ama. Você, na verdade, admira vínculos como se fosse riscos. O que isso quer dizer? No inconsciente, esse trauma vibra numa linguagem de desconfiança. Eu preciso estar no controle, senão algo ruim vai acontecer. Eu preciso estar no controle, senão
eu vou ser traído. Se eu controlar o tempo todo, né? Tá fazendo o quê? Deixa eu ver teu celular. Não, quantas mulheres são assim? Quantos homens são assim? Mas da onde veio? Eu quero ser desse jeito, eu não quero. Da onde veio isso? Onde foi criado isso? Então o controle, ele sufoca. Ele não permite com que o outro respire. Só que o outro, ele permanece ali, mesmo sofrendo, porque ele está se sentindo amado. Entenderam a troca como perfeita? Então vamos lá. Quanto mais você controla, mais você repete. Olha, pessoas quando estão nesse lugar, né? Eu vou inconscientemente, eu vou vibrando nessa desconfiança, porque eu preciso me antecipar, controlar com medo de que algo aconteça. Então o controle vai sufocar a relação. Mas você não sabe fazer a diferença. E você não sabe fazer diferente, porque dentro de você o caos, ele virou um inimigo, o controle virou um escudo. Então o campo vibracional do controlador não é a segurança, é o medo camuflado. Ele não controla por segurança, é um medo camuflado. Deixa eu explicar de uma forma simples. O universo, ele continua respondendo, né? Com atitudes que geram desconfiança, com parceiros que te desafiam, que testam os teus limites, que tá vendo? Tá vendo como não dá para confiar? Eu sabia que não podia confiar em você. Por que acontece isso? Porque o trauma, ele vive dentro do coração, digamos assim, vive dentro de você, e você não consegue se entregar, confiar. Tem que estar sempre em estado de alerta, controlando, com medo de perder o poder. Então, com medo de perder esse poder, ou que algo aconteça porque você não estava lá manipulando e controlando, você se antecipa à dor antes que ela aconteça e você se torna ali a pessoa que continua exigindo vínculo, onde amar se transformou numa tarefa controlada, uma tarefa de sobrevivência. Então, a todo momento, é como se você só soubesse amar controlando. Você não pode perder o controle de onde a pessoa está, o que ela está fazendo, o que ela está, tem que estar totalmente no teu controle, porque isso gera para você uma falsa sensação de prazer, mas na verdade é a fuga, né, de tudo aquilo que na infância, então, você viveu. E isso te leva, então, ao silêncio emocional. Você cresceu num ambiente onde os sentimentos eram nomeados, o amor não existia, nunca era verbalizado o amor. Então você controla. A tua mãe não dizia eu te amo, não existia a verbalização. Você não ouvia, então era um trauma silencioso emocional. Esse trauma, ele foi criando um vazio. Ele é um vazio que ninguém vê. Ele é a cena de uma criança chorando sozinha no quarto, não porque ela foi deixada lá, mas porque aprendeu que demonstrador é fraqueza. Então ia pro quarto e chorava, brigava e ficava lá chorando sozinha. Então era uma casa, na verdade, silenciosa. Então o cérebro da criança lá na infância, ele foi espelhando esse silêncio, essa desorganização, né? E automaticamente você foi sentindo que a emoção não flui, tudo é silencioso, você não consegue falar, você não consegue ouvir, quando te falam você também não responde, né? Que é o que a gente chama do silêncio mesmo. Esse silêncio, ele faz com que as pessoas, você vai atraindo relações onde não há comunicação. Quantas pessoas estão dentro de um relacionamento que não tem comunicação? Mas da onde vem isso? Será que na infância você era falante, em uma casa todo mundo falava? Era toda uma harmonia familiar? Ou você foi se trancando no quarto sozinho, não falava, não tinha diálogo, os teus pais não conseguiam falar, não tinha comunicação na família? Então, na constelação, esse padrão, ele pode vir, inclusive, de gerações inteiras que sobreviveram à base do silêncio. Guerras, perdas, abusos, repressões, tudo isso pode ter ensinado a tua linguagem, hoje silenciosa, que falar é perigoso. Quanto menos eu falar, eu sou quietinha, quanto menos eu falar é melhor. Que sentir é perigoso, que falar é perigoso, que confiar na emoção pode ser fatal. E agora? Agora você continua repetindo esse pacto inconsciente.
manter tudo dentro para proteger você segura. Eu mantenho tudo aqui dentro para que eu possa me manter segura. Então, eu deixo ali, mas eu não sei por que as coisas não fluem. Então, o que você não expressa, o campo expressa por você. Não há como se esconder. O que você não expressa, o campo expressa por você. O silêncio interno, ele se torna uma vibração confusa, uma vibração opaca, uma vibração ambígua. E você automaticamente vai cocriar, você vai atrair relações onde não há comunicação. Onde os sentimentos, eles não se encontram, eles não se falam. Onde um exige de você algo que o teu sistema não sabe entregar e não consegue entregar. Porque o trauma do silêncio emocional habita. E aí confunde com o que sente, trava quando tenta falar, não consegue reclamar da relação, não consegue discutir a relação, não consegue dizer o que tá bom, não consegue dizer o que você sente, não consegue dizer o que você gostaria que mudasse, tá completamente infeliz, insatisfeita, mas não consegue falar, não consegue gritar, não consegue dizer pro parceiro que ele pode te ajudar a lavar a louça com carinho. Você não consegue. Então você se afasta. Quanto mais você quer se aproximar, quanto mais você quer salvar a tua relação, mais você vai cocriar o silêncio e o afastamento. Se separou por quê? Por tudo aquilo que eu nunca consegui falar. Então você acha que você não fala e o outro não fala porque você é desse jeito? Não, amor. É isso que nós estamos falando. Você não é isso, você está isso. Você pode ser alguém incrível que consegue falar, mas enquanto você não limpar isso, curar isso, você vai continuar em silêncio e o relacionamento vai acabar. E talvez um relacionamento lindo e incrível que só precisaria de ajustes, mas você não consegue dizer o que pode ser melhor, como que vocês podem resolver, como que vocês podem curar, como que vocês podem tratar, como que vocês podem se harmonizar, como que você gostaria de ser cuidada, uma palavra que ele falou que você não gostou, que você poderia, olha, eu não quero que você fale assim comigo, né? Isso me machuca, isso me magoa, você não consegue falar porque você está em silêncio. Mas o ponto principal é, da onde veio esse trauma? O trauma do silêncio emocional. Quantos aqui que acabaram de gritar bingo porque vivem o silêncio emocional? Herança de famílias que não sabiam expressar afeto. Ah, mas por que eu sou desse jeito? Eu sou desse jeito? Gente, isso é um trauma. Se isso é um trauma e faz com que você se cale, meu Deus, você pode salvar teu casamento, teu relacionamento em uma semana, em um dia. Desde que você comece a expressar o que está trancado, chaveado há quantas encarnações, há quantas famílias antes de você vieram, há quantas heranças familiares antes de você, guardando, expressando o amor, o carinho, o cuidado, e você vai passar isso para os teus filhos, para os teus netos. Basta curar. É o trauma do silêncio emocional. Cresceu num ambiente onde os sentimentos não eram falados, não eram ditos, expressados. A família, eles não têm culpa. Os teus avós, os teus pais não sabiam expressar amor, afeto. Mas você sabe, as gerações anteriores não conseguiam, não sabiam, porque nunca receberam. Como exigir com que a tua mãe expressasse afeto dentro de casa, o teu pai, os teus avós, se eles nem sabem o que é afeto, nem sabem o que é amor, nunca receberam? Como dar o que nunca recebeu? Então você não pode permitir-te calar o afeto, calar o amor, calar um eu te amo, calar um vamos conversar, se você tem consciência para isso. Os teus pais não tinham. Então não podemos cobrar deles o que a consciência deles não permitiu com que eles fizessem. Pelo contrário, temos que acolher eles com tanto amor, perdoá-los, dizer, pai, eu te perdoo. Olha eu chorando. Mãe, eu te perdoo. Eu não tive afeto dentro de casa, mas você também nunca recebeu. Quem sou eu para cobrar de você afeto e amor se você nunca recebeu isso de ninguém? Mas eu não vou fazer isso com os meus filhos. Eu vou mudar a história da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então essa que é a consciência sobre a cura. Não é só curar em mim, é liberar os meus filhos disso. Agora, se você negligenciar o que você está aprendendo, é repetir algo que não faz sentido.
se você tem consciência, se você sabe o que tem que mudar, se você sabe o que tem que curar, por que você vai negligenciar da cura? A troco de quê? Se ela existe para ser curada, né? Então, quantas famílias estão destruídas por silêncio emocional? Quantas? Completamente destruídas, que não conseguem dizer, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que eu e o Diego temos na nossa relação é o fato da gente falar sobre tudo, e tanto que chega a ser chato. Chega a ser chato, porque é o tempo todo sobre tudo. Se ele me olhar de cara torta, eu vou falar, não fala assim comigo, né? E se eu olhar com um tom de voz ou um olhar meio torto, e a gente foi construindo esse falar, e poder falar de dinheiro e de relacionamento, o que muitas pessoas não falam. Porque sim, machuca o outro, é delicado, mas também machuca o outro não falar, mas também machuca o outro não dizer, mas também machuca o outro não expressar o teu amor. Então é apenas entender como que vocês vão encontrar dentro da relação, dentro da tua relação, aquilo que tem que ser expressado e dito para ser salvo. Então eu começo curando isso. As palavras que eu não falei, as coisas que eu não disse, e eu tô aqui para isso. Tomar consciência e aprender isso é mudar isso de uma vez por todas. Então, o trauma foi criado naquele ambiente onde não existia afeto. O afeto era contido. O amor não existia. Onde o amor existia, mas não é que o amor não existia, desculpa. O amor na tua casa existia. Não há dúvida que teus pais chamavam incondicionalmente, eles não verbalizavam. E ao não demonstrar e verbalizar, você não se sentiu amada. Então o amor existia, mas não era verbalizado. Então, você carrega o silêncio emocional, o trauma que engasga. Ele engasga e você não fala, você não grita, você não fala. Ele é o vazio que ninguém vê, né? Ele é o vazio que ninguém vê. Ele é a cena da criança chorando sozinha no quarto. Não porque ela foi deixada lá, mas porque ela aprendeu a chorar sozinha, a colocar o travesseiro na boca, para não fazer barulho, para não demonstrar sentimentos, para não chorar na frente dos outros. Ela foi aprendendo isso, ela foi se calando. Então, o cérebro emocionalmente foi espelhando e entrando nessa desorganização, onde as áreas responsáveis pela linguagem emocional, pela empatia, pelo afeto, pelo amor, o que chamamos de autorregulação das emoções, elas não foram estimuladas corretamente. E não repita isso com os teus filhos, nunca. Se você está aqui, podendo curar o teu passado, não permita destruir o futuro dos teus filhos. Porque toda vez que eu aprendo algo, e que eu curo a minha criança interior, e que eu perdoo mais ainda os meus pais, que fizeram tudo com a consciência que eles tinham, mais compaixão eu sinto por eles, que erraram conosco, mas que receberam menos amor do que a gente recebeu. Mais ainda eu quero mudar com os meus filhos. Mais eu quero amá-los, mais eu quero acolhê-los, mais eu quero aceitá-los do jeitinho que eles são, do que moldá-los às nossas regras. Porque é muito fácil você dizer, levanta, senta, não come assim, faz isso, não fala isso, cala a boca, olha isso, olha se tem cabimento, não usa essa roupa, não. E quem são eles de verdade? Pararam para pensar? Porque nós queremos moldar os nossos filhos a aquilo que você acha que é perfeito para o mundo. Mas quem eles são no meio disso? Quem ele é de verdade? Quem ele é? Eu vejo que eu tenho um filho, o meu filho faz piada de tudo. O Arthur, ele é um comediante. Ele é um comediante, é chato, porque tudo é piada. Tudo é piada, nada ele leva a sério. Só que eu vou entrar com os meus filtros e eu vou dizer, mas pra que falar isso? Mas pra que dizer isso? Mas pra que? Olha que sem noção que você está falando. Olha que comentário no momento errado. Olha, você não percebeu que você magoou o outro. Você não percebeu que isso aqui fere o outro. Você não percebeu que isso aqui não precisa ser dito. Tudo! E quem é ele? E aonde está
a natureza, a essência, a alma dele, a expressão da alma dele, se eu estou dizendo que tudo é errado? Aonde entra aceitar o meu filho do jeitinho que ele é? Deixa ele fazer piada. Eu vou moldar, eu vou tentar sim dizer, filho, olha, cuidado, isso aqui pode magoar o outro, isso aqui, mas até onde nós destruímos a essência, a alma, a verdadeira essência de um ser humano, querendo rotular ele do jeito que você acha que ele é perfeito para o mundo, mas não é ele. Que insuportável deve ser viver desse jeito. Imagina que insuportável. Você passar o dia inteiro ouvindo, faz isso, não faz isso, e é isso, e é isso. E aí, é como se o Arthur se perguntasse, mas meu Deus, eu não posso fazer nada. Se eu respiro, se eu falo, entendeu o que eu quis dizer? Porque nós tentamos com que ele seja nunca quem ele é. E sim quem nós queremos que seja. E quem você quer com que ele seja? Aquilo que você enxerga como perfeito. Mas ele é perfeito do jeito que ele é. E se ele nasceu para ser um comediante? E eu estou simplesmente impedindo, destruindo a natureza, a essência, o brilho, a piada, a alegria que ele carrega da vida. Porque eu estou obrigando ele a ser sério. Não, filho, não fala essa piada. Não faz isso, não diga isso, não brinca com isso. Quem que eu estou obrigando ele a ser? Mas voltam para pensar qual é a essência dessa criança. Então, quem cria a crença? Somos nós, pais medíocres, ignorantes. Enchemos os nossos filhos de traumas, de códigos, de regras, baseado no quê? No nosso achômetro. E quem são eles de verdade em sua essência divina? Imagem e semelhança de Deus, se nós moldamos eles do jeito que nós achamos que é perfeito para o mundo. Então isso quer dizer o seguinte: não faça isso com os teus filhos. Se você está aqui curando a tua criança ferida, não é só pela tua criança ferida que merece ser muito feliz. Os nossos filhos, eles também não merecem viver o que nós vivemos, porque aquilo que nós aprendemos é o suficiente para liberar eles de todo esse trauma que hoje nós adultos estamos curando. Então, sempre que você me assistir, sempre que você tiver um bingo, um aprendizado, como isso me torna uma mãe melhor, como isso me torna um pai melhor, como eu posso ser diferente com meu filho, como eu posso ser diferente com a minha família. Então, vamos voltar para nossa criança ferida, né? Que engasgou esse silêncio, esse vazio que ninguém vê. A cena da criança chorando no quarto, que foi pro quarto porque não podia chorar, né? Então, o cérebro, o teu cérebro lá na tua infância, ele foi emocionalmente se desorganizando. E automaticamente gerou em você um adulto, um analfabeto emocional, que é o nome que eu dou. Hoje você é um analfabeto afetivo. Você sente muito, mas não sabe o que sente. Ou você paralisa ao tentar expressar qualquer palavra. Se você tem que discutir a relação, é capaz de você se separar, você não consegue falar. Você não consegue falar, palavras reprimidas, não ditas, silenciadas, você não consegue falar pro parceiro, se quer que você está infeliz, se quer que isso aqui te incomoda, né? Pequenos ajustes que poderiam tornar essa relação linda, porque a emoção não flui, ela bloqueia. Então esse padrão vem de gerações inteiras que sobreviveram à base do silêncio. E tudo isso foi ensinado, né? Na tua linhagem da infância, da família, que falar é muito perigoso. Sentir é perigoso. Confiar nas emoções é fatal. E agora você continua repetindo esse pacto inconsciente. Manter tudo dentro de você, calado, silenciado, aqui ó, reprimido, para te proteger, tá? Então aquilo que você não expressa, o corpo, o campo, o teu corpo, o teu coração vai de fato expressar. Né? A gente costuma dizer em física quântica, o que eu não expresso, o campo expressa por mim. O silêncio interno, ele se torna uma vibração completamente confusa.
opaca, distorcida, bloqueada, e eu passo então a co-criar relações. Se eu estou solteiro, eu sintonizo pessoas que não falam. Eu sintonizo pessoas que não têm comunicação. Sabe aquele momento que você vai jantar com alguém, conheceu a pessoa, mas não tem assunto? Você não fala. Mas o pior é que você atrai relações onde não há comunicação, mas o problema é o teu relacionamento, o teu casamento, onde não há comunicação, não há fala, existe silêncio, e esses sentimentos eles não se encontram, né? Onde o outro exige de você algo, mas seu sistema silencia, então, para se proteger. Então, se o trauma do silêncio emocional ainda habita você, ele confunde. Ele confunde com aquilo que você sente. Aí você trava. Você trava completamente quando você tenta falar. Você tenta falar, mas você não consegue. Você não consegue dizer não, você não consegue falar, não consegue discutir a relação, não consegue puxar assunto, não consegue verbalizar teus sentimentos, as suas insatisfações, nem tampouco o teu próprio sentimento de amor, né? E aí você acaba se afastando. Se afasta... mas você quer estar perto, mas você quer estar ali. Você se afasta, mas você quer estar ali. Só que você não consegue verbalizar e falar. Então, na verdade, o que você faz? Cocria relacionamentos, relações onde o amor não é dito. O amor, olha só que interessante. Você cocria relacionamentos onde o amor não é dito, sentido ou recebido. Ele é um conto de fadas de imaginação. Podem acreditar que existe isso. Tem pessoas que vivem uma ilusão de um relacionamento lindo e imaginado, mas ela não consegue falar, sentir ou receber. E aí por quê? Talvez você tenha o trauma do silêncio, né? Vamos lá, do silêncio emocional, foi aquilo que eu falei. Eu vou só finalizar com mais um trauma, porque eu recordei agora, enquanto eu finalizava o silêncio, me veio uma coisa muito importante que eu só quero contextualizar ele, mas eu não vou falar sobre todo ele, tá? Porque tem muita coisa para falar sobre esse trauma, mas vocês vão aprender sobre esse trauma e o quanto esse trauma repercute no dinheiro também, no Holocine. Então eu vou fazer um minuto de silêncio, modo de falar, para que vocês possam se inscrever agora, gratuitamente. Eu vou parar a live, um minuto aqui, enquanto eu falo desse trauma, rapidinho, para vocês se inscreverem gratuitamente para o Holocine, tá? O Holocine é gratuito, que é a troca amorosa desequilibrada. Esse trauma que eu chamo de troca amorosa desequilibrada, que é o nome que eu dei, eu vou aprofundar essa ferida lá no Holocine. E aí lá você vai aprender com profundidade as feridas emocionais, os traumas emocionais gratuitamente. São 5 sessões de terapia, de autoterapia, apostila, certificado, material de apoio e 5 módulos de curso. Despertar da consciência, elevação de frequência e cocriação da realidade, ok? É o teu despertar para aprender a cocriar a vida dos teus sonhos. O Holocine é gratuito. Eu vou falar um pouquinho sobre a troca amorosa desequilibrada, mas no Holocine eu vou aprofundar. Holocine é vendido? Não, é gratuito. Então, se alguém se passar pela minha equipe, entrando em contato com você, te vendendo Holocine, perdeu o Playboy. É gratuito. Pode acontecer? No mundo da internet, infelizmente, pode, embora a gente toma todas as providências cabíveis e seguras para isso, tá? Então, o Holocine é totalmente gratuito. Qualquer coisa, se você entrou no grupo e alguém se passou pela minha equipe te vendendo Holocine, você não vai, logicamente, cair, porque você sabe que é gratuito, tá? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre a troca amorosa desequilibrada, porque eu acho que a gente finaliza com chave de ouro essa live de traumas. Lembrando que no Holocine você vai aprender todas as feridas emocionais que repercutem no bloqueio do dinheiro, do relacionamento e da saúde na tua vida, ok? Então, o trauma da troca amorosa desequilibrada, que não somente destrói teu relacionamento, mas também repercute lá no dinheiro, e eu vou aprofundar no Holocine, nasce quando o teu corpo registra que é preciso dar tudo para ser amada, para ser aceita.
Quando talvez mulheres da tua linhagem, da tua ancestralidade, né, da tua família, tua mãe, tua avó, tua bisavó, se anularam em nome de um amor. E ainda assim foram abandonadas, traídas, rejeitadas, ficaram sozinhas, não sei. A dor dessa entrega, do que elas abriram mão, talvez brigaram com os avós para fugir com um grande amor, depois foram abandonadas. Esse trauma, ele ficou ali com uma troca amorosa desequilibrada. Talvez a mãe, a avó que deu tudo e recebeu migalhas de amor, foi desequilibrado essa relação amorosa. Você que se entregou demais, que dá demais e recebe migalhas, da onde veio isso? Quantas talvez se anularam? Talvez deixaram de falar com o pai, com a mãe, por um grande amor que fugiram e foram abandonadas em seguinte. Não sei, está criando cenários, tentando entender de onde veio isso, né? Então, a dor dessa entrega não reconhecida, ela se transforma num bloqueio, num trauma. Eu preciso dar mais do que eu recebo para merecer amor. Eu preciso dar o meu melhor, dar o máximo de mim, dar tudo de mim para eu ser merecedora de amor. E isso vira um padrão. Então talvez você esteja amando demais por migalhas de amor. Você dá o teu melhor, você se entrega, você se dedica, você faz tudo e não recebe o mínimo, né, de equilíbrio. Da onde vem isso? Então esse padrão, ele ativa um circuito de recompensa no cérebro de uma forma invertida. O nosso sistema, ele começa a associar o doar, o amar com validação emocional. Então quanto mais você se esgota, quanto mais você se dedica, quanto mais você ama, quanto mais você acredita que está fazendo o certo, você tenta conquistar o amor. Você tenta conquistar essa pessoa com esforço, com renúncia, com desempenho, sem perceber. Você entra num jogo infantil, numa posição infantil de espera, de troca. Se eu for boa o suficiente, alguém vai me amar de volta. Então você faz assim, se humilha, né? Se humilha ao ponto assim desumano, querendo com que o outro te ame, tipo aquela pessoa que aceita a traição. Na verdade não é que ela aceita, ela briga com aquilo, não consegue sair dali, ela perdoa e ela volta, e a pessoa faz de gato e sapato dela, e ela permanece ali. O que faz você permanecer ali? Isso não é normal, isso não é a vida. Quantas pessoas sabem que o marido tem amante, ou já teve amante, ou é ignorada, ou ele curte foto de outras pessoas, curte fotos, comenta fotos, já viu mensagens dele com outras pessoas, e você aceita, ou sabe que a pessoa tem disfunção com pornografia, sei lá, com coisas. Por que você submete? Por que você aceita? O quanto você se doa, o quanto você entrega, o quanto você perdoa, o quanto você aceita, o quanto você perdoa, o quanto você ignora, o quanto você se esgota, o quanto você... Perceberam? Eu tinha que falar sobre esse trauma. Isso não é apenas no teu relacionamento destruído, como também o teu dinheiro vai estar destruído sem nenhuma dúvida. Então essa repetição é vista como compensação sistêmica. Você tenta equilibrar a balança ancestral que ficou pendente, mas como se você dissesse: eu vou conseguir aquilo que eles não tiveram. Eu vou conseguir, eu vou dar conta disso, eu vou conseguir. Ou por que eu não consigo isso? Eu vou conseguir, nem que eu pague um preço por isso, nem que eu preciso pagar caro por isso. Inconscientemente, este que é o sentimento. Você tenta sair dali. Você tenta, mas você perdoa, você continua, você dá mais uma chance, você... É ali que você fica, sem conseguir sair. Você tem tudo, você tem assim, meu Deus, tudo. A pessoa não te valoriza, não te respeita, mas você permanece ali. E se você deu esse espaço para ela, por que ela vai mudar?
Não vai mudar nunca, né? Então, essa frequência se traduz como uma escassez afetiva. E é por isso que eu falei que repercute diretamente no teu dinheiro. Qual é a chance de você ser falida, fracassada, com dinheiro contado em centavos no final do mês? Todas. Na verdade, nenhuma possibilidade na vida de você prosperar. Zero. Aliás, não seria nem justo. Qual é a lógica de você prosperar vivendo uma situação dessa, se é para isso que está acontecendo, para que você possa ser curado, né? Então a vibração da sobrecarga emocional comunica ao universo que o amor está sempre em dívida. A frequência que você emana, a frequência é que o amor está sempre em dívida. Então o universo responde com parceiros que tomam, mas não devolvem. Inclusive essa pessoa usa o teu dinheiro, porque você tem que estar em dívida, né? Esse teu parceiro que te trai, que te faz de boba, de gato, sapato, que te humilha, que te despreza, que desvaloriza, que curte a fotinho da outra, que olha, que fica lá com as menininhas, ainda por cima, no final do mês você ajuda com o teu dinheiro a pagar a luz, a água, a comida pro vagabundo. Mas por que você permanece ao lado desse vagabundo? Que energia sua ele está se alimentando? Porque pessoas que se alimentam da sua energia, mas nunca te sustentam, o universo responde com parceiros que tomam tudo de você, mas logicamente que não te devolvem. Se alimentam da tua frequência, se alimentam de você. E aí por que você age desse jeito? Da onde vem esse desequilíbrio? O que você aceita? O que eu tenho que curar? Tem tanta coisa incrível, né, gente? Como é lindo ver o mapa da minha vida assim, né? Meio que trazendo à consciência aquilo que era tão oculto. Por que eu faço isso? Por que eu acho desse jeito? Por que eu não consigo tomar essa decisão? E de repente eu começo, caramba, como a vida realmente é incrível. Como a vida é incrível. Bem, meus amores, é isso. Eu quis trazer um pouquinho, porque eu poderia ficar muito tempo falando sobre a troca amorosa desequilibrada, que é o nome que eu chamo, né? Essa herança, né, de quem deu demais e foi rejeitado e submete a tudo e qualquer coisa, não consegue sair dali, porque a frequência desse trauma é escassez afetiva. E automaticamente não apenas repercute no teu relacionamento, mas também no dinheiro e na saúde. Normalmente essas mulheres estão acima do peso, com um problema de saúde, às vezes com fibromialgia, né? Tem sobrecarga de peso, tem sobrecarga emocional e tudo em relação a coisas que estão aqui para serem curadas, transmutadas, reprogramadas, como é lindo. Só quero, ao me despedir, reforçar com vocês sobre o Holocine. O Holocine é o meu treinamento de despertar da consciência e cocriação da realidade, totalmente gratuito. Você só precisa estar inscrito. Beijo, beijo de luz, beijo, beijo, beijo.